E aí, meu amigo Hamilton, boa Daí, meu noite. irmãozinho, que alegria, tudo certinho? Ah, Tamo bom firme, demais se forte, encontrá-lo. tudo na paz aí, Rafael, Tudo na beleza? paz, Tudo Rafael, bem? tudo bem, Rafael? Tudo bem, tudo bem. Poxa, pessoal, olha, quero uma grande honra receber vocês aqui, tá? Uma grande honra, obrigado. Eu tinha aí na correria, né? Quero até agradecer a todos que estão presentes aqui, mandar um abraço aqui pro Rodolfo, obrigado, Rodolfo. Tudo tão corrido que eu não tinha publicado no feed, né? Aí hoje à tarde eu falei, meu Deus, eu não publiquei no feed. Aí, Hamilton, tá tudo certo, né, Hamilton? Confirmado a nossa live. Ele, tá certo. Aí publiquei na hora no feed, no Stories eu já tinha divulgado. Mas é a correria, É cara. correria, é fácil. É, Ah, mas acabei de sair. tava esperando essa live com muito carinho, cara, pelo amor de Deus. Falar com Oh, essas duas feras aí é obrigado. beleza. Não, eu cheguei, eu entrei, saí de férias, né? Voltei das férias, já tô querendo férias de novo. Então, Ah, eu tô de férias. Tô trabalhando, né? Trabalhando, dando curso. dando curso, é isso. Semana Mas, ó, que vem Rafa. eu vou no evento mais esperado do ano, né? Semana que vem. Premium Ah, Day. Esse evento, ah, esse vai evento, se eu ser não uma, tiver no ano, me estraga o ano, cara. Me estraga o ano. vai ser uma alegria ter você lá, meu irmão, com sua energia. Tô esperando todo mundo aqui, viu? Poesia, ou um verso de Belchior, tá todo mundo lá esperando, João Já Pessoa, tá viu? guardado para você, viu? Já tá guardado para você aqui. Alguma coisa vem. Valeu, não, sempre um show, meu amigo. Rafael, É, uma grande honra recebê-lo aqui também, viu? Já recebi muitos elogios da sua pessoa, da sua atuação, junto com o grande irmão e professor Hamilton Bonato, né? O Hamilton rasga milhares de elogios a você. Parabéns pela atuação destacada e parabéns pelo excelente livro que vocês publicaram, tá? Sobre Obrigado. obras civis de engenharias, e aí voltado especificamente para as estatais. Nós vamos falar sobre obras civis de engenharia, mas vamos falar também sobre obras civis de engenharia nas estatais, né? Quero mandar um abraço aqui para o Marcos. Marcos, um curso que eu tive no Vale do Capão, na Bahia também. Bahia é tudo de bom. É tudo de bom, Opa. a gente conhece coisas boas demais na Bahia. Mas eu queria, além de agradecer a presença de vocês, eu vou, obviamente, passar logo a palavra para vocês. Eu quero parabenizá-los pela excelente obra, essencial para quem trabalha com as estatais, mas até para quem quer entender mais sobre a obra civil de engenharia, já que o regime, muitas das novidades que a Lei 13.303 trouxe para a obra civil de engenharia foram repetidas também na Lei 14.133. Então, eu queria, então, a gente vai falar algumas delas sobre hoje na nossa live, mas semi-integrada, matriz de riscos, né? Tem várias coisas boas da lei das estatais que a 14.133 incorporou. Então, eu queria primeiramente que vocês dois, eu vou pedir, viu, meu amigo Hamilton, iniciar pelo Rafael, para começar pelo querido Rafael, que vocês falassem um pouquinho sobre como surgiu a ideia do livro, né? E falem um pouquinho também sobre ele, que está sendo lançado agora pela editora Juspodium. Opa, boa noite, Rony, boa noite, Hamilton. Queria agradecer o Rony Charles por fazer esse convite para a gente. Fico muito feliz aí das palavras dele, saber que já escutou falar de mim, do meu trabalho, porque eu sou um fã do Rony Charles e tendo a presença, não pessoalmente, quero ainda ter a chance de estar presente com ele pessoalmente, mas aqui pelo menos a gente usando aqui dos Legal. mecanismos aqui para acabar com diminuir essa distância, né? E sobre o livro, né? O que fomentou eu e o Hamilton escrever o livro de engenharia nas estatais foi, a verdade, foi um curso, uma palestra que nos convidaram. E nesse estudo para montar essa aula, a gente percebeu o seguinte: tinha obras de relevância que faliam das estatais, inclusive a obra do Rony Charles, assim, foi a nossa principal inspiração, mas não existia um livro específico para obras de engenharia. E, ou pelo menos não existiam tantos assim materiais assim. E aí a gente percebeu o seguinte, que apesar da legislação das estatais ela está agora mais parecida, né? Que na verdade a nova lei ela está mais parecida com a lei das estatais. Sempre para o usuário há dúvida se aquela jurisprudência vale, se aquele argumento que algum autor vale. Então, se você ter tudo unificado e interpretar essas diferenças no mesmo lugar, ia ser muito útil para as pessoas. Então, na verdade, foi essa a ideia do livro das estatais ali, feito com
com o cara Hamilton Bonato, né? Ah, não, e o livro está excelente, viu? Vocês conseguiram aprofundar o tema obviamente, com a linguagem sempre objetiva, muito clara, né? Eu tive a sorte de ler em primeira mão a obra e fiquei impressionado, fiquei muito honrado, honrado mesmo, de coração, com o convite para prefaciar essa obra, que eu tenho certeza que vai ser importantíssima para as estatais, né? E nós temos estatais tão relevantes em nosso país que enfrentam grandes desafios na área de obras e engenharia, e esse livro vai colaborar muito, muito para eles. Você, meu amigo Hamilton. Eu também. Logicamente, a ideia partiu disso mesmo, né? Quando nós fomos fazer um curso de 5 dias, e lá no Maranhão até, sabe? Foi naquele dia que a gente decidiu escrever esse livro, porque e depois também eu tenho aqui, apesar de ser procurador do Estado, atender a direta e autárquica, eu tenho muito assim, sou muito solicitado por uma das estatais aqui do Paraná que faz obras, né? Eu sempre busco orientar, eles me chamam, ajudo, vou lá, tal, tal. E notei também que cada vez que precisava de uma coisa, eu pensava assim, por que eles não procuraram nos livros, tal, alguma coisa? E não tinha realmente, né? Então, encaixou isso e deu certo, né? E saiu esse livro aí, e nós somos muito gratos, viu, Rony, pelo teu prefácio, que se ele não apenas valoriza o livro, mas às vezes eu vejo assim, poxa, acho que o prefácio está mais bonito que o livro, viu? Muito legal mesmo, muito honrado com isso, fico muito feliz. Logicamente que nem pensamos em outro nome, até porque o livro de vocês, junto com o Davidson, né, com o nosso grande amigo Davidson, né, É. ele realmente foi, só anotar nas linhas do nosso livro, ele foi fundamental para desenvolver o que a gente desenvolveu. E ficamos felizes porque nós achamos que vai ser útil, né? Porque a gente escreve livro para isso, né, Rony? Para ajudar as pessoas, para ser útil, para que as pessoas consigam resolver seus problemas, né? E foi muito legal por causa disso. Não, e isso era muito útil. Pessoal, repito, eu já li o livro. Se você trabalha com estatal, né? Meu amigo Andrew está aqui, trabalha com fornecedores que participam de licitações com estatais. Vale muito, muito a pena mesmo o livro. Ele vai em pontos que outras obras não abordam, não tratam do assunto, né? Enfrentando de maneira aprofundada e ao mesmo tempo muito clara, muito didática. Eu me senti muito honrado com o convite. Muito obrigado mesmo, meus amigos. E um dos pontos que o livro fala e fala muito bem é justamente sobre a questão do planejamento das contratações das obras de civil engenharia, né? Dando dicas, inclusive, sobre como o planejamento ele pode funcionar de maneira eficiente nas obras públicas. Vocês poderiam, de alguma forma, resumir aqui como que o planejamento pode contribuir para que nós tenhamos obras públicas mais eficientes, né? Evitando problemas na execução contratual, com aditivos, paralisações, problemas durante a execução, se vocês pudessem dar uma palhinha, né? Um cheirinho do que está lá escrito no livro e do que os agentes públicos precisam cuidar para evitar esses problemas. Como é que o meu menino fala, né? Um spoiler do que tem no livro. O Rafael é apaixonado pelo tema planejamento. Eu tenho visto palestras muito interessantes dele sobre planejamento. Eu vou deixar ele até falar mais sobre isso. Mas uma coisa que eu quero dizer, isso serve para tudo, mas muito em relação à obra de engenharia. Quem não planeja bem a execução, a licitação, a execução de uma obra de engenharia, ele está planejando sim. Está planejando a desgraça, gente. Tá? Porque quem não planeja bem uma boa execução de obra através de todos aqueles elementos que devem ter também nas estatais, como estudo técnico preliminar e todos aqueles elementos que nós já conhecemos, provavelmente não tem, dificilmente, tem que ter muita sorte para a coisa dar certo. Porque a ideia é que não dê certo essas coisas. Mas o Rafael é um apaixonadão por isso, eu não vou tirar essa prazer dele, né, meu amigo Rafael? Opa, gosto bastante, estudo bastante sobre a fase de planejamento. E eu não tive a chance de falar lá antes, falar do prefácio do Rony, queria agradecer o Rony pelo prefácio, assim, poxa, é uma honra danada, e ainda mais o seguinte, né? Você chama alguém tão ocupado, alguém com tantos compromissos, você pensa assim, né? Ele vai, depois que ele respondeu que ele vai fazer o prefácio, mas ele não vai ler o livro de verdade, né? E aí o Hamilton virou e falou para mim, nossa, o Rony virou, achou uma vírgula errada ali no livro, achou uma falta de pontuação.
E quando você lê o prefácio, você lê o livro assim nos detalhes. Então, assim, é uma, é uma dedicação assim invejável. Não é assim que o Rony tem a importância que tem. Mas sobre o planejamento, né? A fase do planejamento ela foi historicamente negligenciada, né? A Lei 866 não falava pouco dela, nem a lei das estatais assim se debruça tanto, e o resultado que a gente tem disso é o seguinte: nós temos aí um número alarmante de obras paralisadas, né, na casa dos 60% de obras que não chegam ao seu fim. E o grande motivo disso são de elementos técnicos, estrutores incompletos, nós temos projetos básicos inadequados que não conseguiram, né, chegar no seu fim pela pressão e pela necessidade de demandar. Muitas vezes a administração acaba não fazendo esse dever de casa, perdendo menos tempo no planejamento, né, e temos mais obras com problema de aditivo e obras que não chegam ao final. E a demanda da administração, ela só aumenta. Então, se a demanda só aumenta e a gente não tem corpo para fazer, a gente tem que começar a pensar em formas mais inteligentes de lidar com o planejamento das contratações, sabe? Em projetos padronizados, registro de preços, contratação integrada, que eu não vou entrar aqui para, como mesmo diz o Rony, para não dar spoiler, e alinhar às tecnologias não convencionais, sabe? Porque fazer uma por uma e ainda mesmo entregar os projetos incompletos, sabe, uma receita que não está funcionando. É verdade, amigo. É verdade. E no caso das estatais, a gente ainda tem essa questão que a Lei 14.133, em relação ao planejamento, ela foi bem analítica, né, bem descritiva. Pode-se reclamar que a lei é extensa, que a lei é muito grande, mas ela é quase manualesca, né, na fase preparatória, como tem que ser feito, com a relativa clareza. A Lei 3.303 talvez não tenha tido, embora eu goste mais até dela do que da 14.133, mas em relação a isso ela não foi, deixou tudo para regulamentação. E muitas estatais têm regulamentos ainda arcaicos, que repetem 8666, né? Que não são tão claros em relação a isso, ao planejamento. Então, eu percebo, e aí eu queria perguntar a vocês, que ainda há muita confusão sobre os documentos de planejamento, Ah, sobre como beleza. fazê-los, né? Uhum. Questão de projeto básico para anteprojeto de engenharia, questão do próprio estudo preliminar, né? Que na 14.133 acabou sendo muito citado, né? Como é que vocês avaliam É, esses artefatos e as suas funções, notadamente anteprojeto e é. projeto básico? Eu vejo da seguinte maneira, viu, Rony e Rafael, sabe? Eu vejo como é importante saber até onde vai um, até onde vai outro. Eu tenho presenciado aqui, eu presenciei aqui no meu estado, assim, uma confusão muito grande em relação o que é, qual é a função do anteprojeto, do projeto básico, do projeto executivo, e me surpreendi até que nosso pessoal da engenharia estava confundindo, sabe? Ele não sabia até onde ia um, até onde ia outro, e isso estava trazendo problema, inclusive um problema de demora na entrega desses elementos. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte, eu acho que isso é fundamental, sabe? A gente trata isso nesse livro, num outro livro eu trato isso até também, nesse livro que eu lancei anteontem sobre governança e gestão de obras públicas. Anteprojeto, anteprojeto tem que dizer o que você quer. Todos os seus desejos. Isso é para isso o anteprojeto. Eu quero o tempo para ser construído nessa, eu quero conforto térmico, conforto acústico, quero isso, eu quero, isso é anteprojeto. O projeto básico é como fazer o que eu quero. Aí, na integrada, você joga para o mercado, joga para o mercado com a sua expertise a partir de sistema construtivo dele, a partir de material que eles estão acostumados, que sabem que pode dar maior eficiência, eles dizer o como eu quero. Então, o anteprojeto é o quê? O projeto básico é como. E o projeto executivo é detalhes do como. Tá? Saber isso é fundamental. Senão, daqui a pouco você está exigindo uma integrada, pensa que está exigindo o projeto básico, como eu já vi, está exigindo o executivo. E isso atrasa muito daí a obra. Porque o executivo você pode exigir paulativamente conforme você for executando a obra. Então, isso, para mim, é essencial. Mas essencial também,
é um bom estudo técnico preliminar. Estudo técnico preliminar fake é uma tristeza, porque o estudo técnico preliminar dá oportunidade para a gente pensar, para a gente trazer as ideias da gente, para a gente essas soluções a problemas que nos é apresentado. Né? Então, a fazer um ETP, e eu tenho orientado algumas estatais que eu me procuro, porque quando não tem um regulamento, infelizmente, você falou uma coisa interessante, a lei 13.303, que é uma excelente lei, deixou uma abertura enorme, e parece que o pessoal quis fechar uma porta aberta. Acabaram regulamentando como se fosse uma cópia da 8666. Enquanto eles poderiam trazer toda essa regulamentação para dar essa oportunidade, né, de planejar com técnica e tal. Aí que eu vejo que eu tenho visto isso acontecer. Mas eu tenho orientado a dizer, gente, use aqueles elementos que estão na Lei 14.133, não como lógico que não é possível, né? Como se fosse obrigatório usar, mas como uma inspiração, como um instrumento, como se fosse um instrumento doutrinário, né? Para fazer o ETP. É essa forma que eu oriento, já que muitas vezes não colocaram no regulamento. Ah, perfeito. Antes de passar para o Rafael, três pontos, sabe? O primeiro é mandar um abraço para o professor Marcos Nóbrega, que entrou Ô, aí, né? A professora Marcão! Amanda estava aí Andrew também está aí, também, né? Ô, Flávia. Jamil está aí também? não, Andrew, né? Andriu, meu amigo Andriu, Não, não é ele que não está aí? vi Não ele sei se eu vi, não sei. entrando. Ah, deve Não estar, sei. deve ele tá aqui em Maceió também. Então mandar um Oh, abraço para todos eles. Segundo, a gente está participando pelo escritório, né? Pelo meu escritório, ah, pelo escritório que eu participo, da regulamentação de uma estatal, a EMAP, uma equipe sensacional, espetacular, né? Uma estatal espetacular, exatamente. portuária. Lá E, que nós demos poxa, os cursos, viu? Foi lá que veio a olha, inspiração de mas escrever o livro, viu? Foi de ele lá que só veio a fala inspiração em de escrever o Hamilton. livro. Ah, foi? Ele só fala em Aham. Hamilton. Ele só elogiou muito Hamilton. O Rafael estava no curso também, né? Aham, eu e Rafael. Ah, é por isso, né? Poxa, É, equipe, elogiaram muito o trabalho de vocês lá. Parabéns, parabéns pelo legado, pessoal. Parabéns. eu e Amanda. E terceiro ponto, meu amigo Rafael, realmente eu li o livro, mas assim, porque é de uma leitura muito agradável mesmo. Vocês conseguiram tratar de um texto, de um tema que muitas vezes é árduo, sobretudo a Amanda falou que não dá para confiar muito em quem entende de matemática e de direito ao mesmo tempo, né? Essa Amanda é uma É, querida, um beijão, um grande é, abraço. e para quem é do jurídico, às vezes lê o livro de vocês, como ele é palatável, super agradável a leitura, né? Parabéns, parabéns mesmo. Li realmente, mas li porque foi fácil ler. E parabéns, parabéns pela excelente obra, tá? Por favor, professor Rafael, se você puder também contribuir com mais É, algumas coisas sobre isso dos documentos, né? duro é falar disso depois que o Hamilton falou, mas para acrescentar aqui uma coisa interessante, que o pessoal realmente confunde o anteprojeto, até onde que vai o anteprojeto, o projeto básico e o projeto executivo, e às vezes o pessoal tem dificuldade de entender que o projeto básico ele é um projeto já completo, né? Exige a lei que dele a gente tem que trazer um orçamento por unidades, então ele já tem tudo delineado nesse projeto básico. E o que a gente costuma, às vezes, o pessoal às vezes licita com um projeto básico incompleto e utiliza o projeto executivo para completar o projeto básico, né? E não são essas funções dessa peça, né? O projeto executivo é muito mais ali um detalhamento operacional da execução e no projeto básico a gente já devia ter tudo de que a gente vai ter naquela obra, de como fazer, como bem descreveu aí meu amigo Hamilton Bonato. Não, e a forma como ele falou, né? O que deseja, né? E como, né? Torna fácil, vocês tornam fácil os temas mais áridos. Parabéns, parabéns. Deixa eu falar, a gente falou de planejamento, projeto básico, quanto projeto de engenharia, acho que ficou muito claro para todo mundo a diferença, né? E o outro projeto, ele acaba sendo uma ferramenta de planejamento. Grande abraço, meu amigo Oswaldo, grande aluno, querido aluno lá da Faculdade Baiana de Direito, outro fã do Hamilton. Nosso É, aluno, grande nosso abraço. aluno, é. E o anteprojeto de engenharia ele acaba ganhando uma relevância enorme porque ele é o documento de planejamento da contratação integrada, né? E muitas vezes realmente os órgãos estatais, os órgãos têm dificuldade em entender aquilo que o Rafael falou, né? A função de cada um, né? Qual é a Isso. função de cada um. Mas saindo do documento de planejamento e indo para orçamentação. Hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal de uma relevante estatal brasileira
e eles estavam colocando o problema que eles vivenciam no dia a dia da orçamentação, né? Em relação às obras, pela experiência de vocês, qual o principal papel, né, da orçamentação para a licitação de obras, né? Queria que vocês aproveitassem e tratassem de pontos como a questão do sigilo ou não, a questão da incerteza ou não, a questão da insuficiência, às vezes, dos sistemas padrões, como Cicro, Sinap, para entregar o preço da obra, né? Então, o que vocês puderem agregar aqui para a gente, Legal. esse tema tão sensível e às vezes parece que está sempre com incompletude, né? Você me fizeram um questionamento, por exemplo, em relação à orçamentação, eu disse, ó, isso é um problema e é um problema que infelizmente não tem uma solução objetiva. Vai ser sempre um problema de solução casuística, né? O que é que vocês poderiam trazer para a gente aqui na experiência de vocês de obras, serviço de Uhum. engenharia e a questão da orçamentação? Bem, Rony, em primeiro lugar, né, orçamento, ele é o elemento central do planejamento, né? Ele é o elemento central da governança da construção de obras públicas, é o elemento central, né? Porque orienta tanto a administração quanto os licitantes que estão participando da licitação, que é ele que garante que aqueles valores que serão propostos serão valores que estão de acordo com os parâmetros que são técnicos, com os parâmetros jurídicos, né, que são definidos na licitação. Então, eu vejo que quanto à questão do sigilo que se falou, a estatal, lógico, como regra, deve manter o sigilo, e isso não é tanto utilizado assim. Eu tenho defendido o seguinte, em relação ao sigilo. Eu vejo o seguinte, pelo menos porque eu tenho presenciado, quando se usa os regimes de empreitada, aqueles regimes de empreitada que eu chamo de tradicionais, aqueles 4 primeiros, já estavam na Lei 866, que era usada tanto para as estatais como para as direta e autárquicas, tá? Eu vejo que o sigilo ele tem muito pouca relevância. Porque como você tem que colocar quais são os serviços que serão utilizados, evidentemente que isso, qualquer aplicativo, você consegue fazer uma ligação entre ele e uma tabela referencial e vai ter o valor ali, então ele quebra o sigilo. Mas eu vejo com determinada, ainda muito uma abertura maior, quando se trata de sigilo para contratação integrada. Porque contratação integrada, quando você joga para que as empresas, todos os licitantes, elas tragam propostas técnicas diferenciadas, sistemas construtivos diferenciados, trazer materiais diferenciados, aí o valor da licitação, o valor da proposta pode variar muito. Em função do quê? Em função do sistema proposto. Aí o Uhum. sigilo vale a pena. Porque se você tem um sistema construtivo com valor, com valor baixo, mas o orçamento não é sigiloso, e esse valor for muito superior ao seu, a tua tendência é você colar nesse valor superior para dar proposta. Então, Uhum. neste caso, eu vejo muito razoável. Mas eu acho lógico, há um perigo, tem que se cuidar muito para não vazar o sigilo, tal, tal. Eu sempre brinco, quando eu dou aula, eu falo o seguinte: olha, o problema é vazar. E se vazar, quem é você culpado? Eu falei assim, ó, é o estagiário sempre, né? Aquela brincadeira que faz. Porque isso é o perigoso, porque daí, logicamente, você frustra tudo, né? Tá? Mas mesmo que haja sigilo, né? Ele assim, feito, é importante que o orçamento não seja impreciso, seja feito com a mesma categoria quando não é sigiloso. Tá? Com base em métodos consistentes, assim, métodos que já estamos acostumados com a ciência na engenharia. Então isso é fundamental, para não achar por ser sigiloso, então o orçamento é não tão importante. Né? As tabelas, é importante, você falou em relação às tabelas referenciais, elas são importantes? São, mas elas são referenciais. Elas são referenciais. Mesmo que a gente faz orçamento, se um engenheiro, uma engenheira, um arquiteto, uma arquiteta estiver fazendo um orçamento e verificar que aquele preço da tabela referencial não é o preço real de mercado, ora, vá contra aquele preço. Faça seu próprio preço, contrarie a tabela referencial, assine uma anotação de responsabilidade técnica e pronto, não há problema nenhum. Como o ministro Benjamin Zir, ele é uma referência. E quem faz, aí eu digo, quem faz a tabela referencial é o engenheiro, quem faz a minha referência também é o engenheiro. Então não há problema, contanto que ele justifique e assuma isso, né? Não sei se daí pode continuar aí o meu amigo Rafael.
E, Rafael, rapidinho antes de passar para você, primeiro é, mandar um abraço aqui para o professor Jonas Lima, que também entrou aqui na nossa Ô, live, né? O professor Rondinelli, meu amigo. Rondinelli, né? Querido amigo Rondinelli, a Carol, e aí eu vou levantar para o Rafael a questão também. A Carol levantou um ponto interessante, né? Hoje está se discutindo muito o uso da IA, né? Será que tem alguma repercussão nessa estimativa de custo? Eu tô estudando, já venho estudando há algum tempo, mas agora com mais afinco o uso da IA para diversas áreas e cada renovação, né, ou atualização dessas ferramentas, Grok, ChatGPT, ah, e outras, né, Gemini, eu fico impressionado com as utilizações, né, e a cada nova atualização, novas utilizações surgem, né? Eu tenho que admitir que eu tenho um pouco de ansiedade, um pouco de preocupação, né? De preocupação com esse avanço. Mas para licitações de obras, civil engenharia ou para essa precificação, será que vocês veem nesse momento alguma coisa, Rafael, ou ainda não? A gente ainda está um pouco tímido isso aqui na precificação. E além disso, né, quais as suas observações sobre esse papel da estimativa de custo nas obras de civil engenharia? Ó, vamos lá. O papel do orçamento ele é muito importante porque ele vai conseguir fazer que a administração balize, né, esses preços. E aí você pode pensar assim: ah, mas a gente orçou e não importa, a gente vai licitar e vai ter o desconto. Mas a gente ter esses preços por unidades pré-definidos, ele traz uma segurança para o resto do processo, porque eventualmente obra, se a gente não tiver aditivo por erro de volume, por erro de projeto, nós vamos ter aditivo por mudança de projeto e a gente tendo esse orçamento ele estimado, esses preços desses bem definidos, esses preços desses itens, vai evitar a gente ter, né, o malfadado jogo de planilha depois, que é quando a gente licita, a gente tem o menor preço, mas quando a gente adita, por esses preços não estarem bem ajustados, a gente acaba tendo uma obra mais cara do que poderia ser, né? E como bem disse o Hamilton, né? Essa questão das tabelas que o Rony levantou, as tabelas elas são fonte de pesquisa, né? O orçamento ele é fruto de uma atividade intelectual do orçamentista, tanto é que ele tem que assinar uma ART por isso. Então, esse orçamento ele pode ser adequado e por isso pode se vencer limites, né? Tanto de insumos com preços equivocados com a realidade local, tanto também quando tem vezes que a gente vai orçar serviços e eles nem têm na tabela, né? Na nova É. lei de licitação, por exemplo, na 423, ela não cita cotação de fornecedor como hipótese. Mas, obviamente, se eu não consigo nenhum dos itens e não consigo na tabela, obviamente eu poderia cotar isso com o fornecedor. Tem um artigo escrito sobre isso, chama Separação Estanque entre orçamentação para obra e para aquisições, porque, na verdade, o orçamento ele é feito pelo orçamentista. E sobre a IA, para eu não delongar demais aqui a minha fala, a IA ela está revolucionando em ajudar todo o trabalho que a gente tem. E no caso do orçamento, eu acho que a IA ela ainda tem a ajudar mais ainda, né? Porque é lidar com dados o que a IA ganha da gente é lidar com um volume grande de dados, né? Então ela pode ajudar, sim, o orçamentista a lidar com essa tabela e tal. O cuidado que a gente tem que ter com a IA é que a gente tem que sempre lembrar que, né, um parecer meu, o Rony, advogado público, o Hamilton também, um parecer nosso é um parecer nosso, né? A IA ela é só um mecanismo que está auxiliando, então a gente tem que tomar cuidado para a IA não substituir, porque se tiver algum erro, quem vai ser penalizado não vai ser a IA, vai ser o servidor, né? Eu vou até parafrasear aqui uma frase que o Hamilton fala muito em aula, né? Que a IA é um ótimo assessor e um péssimo autor, né? Porque ela pode alucinar e pode trazer informações que não são verdadeiras, entendeu? Então, assim, a IA é muito importante, mas é muito importante quem está operando ela saber o que está fazendo.
E não deixar ela Perfeito. fazer. Viu, Rony? É sobre o negócio da IA. Então, você imagine que vai ser a importância da IA. Ela está sendo agora utilizada em conjunto com o BIM, com o Build Information Modeling. Porque o Build Information Modeling, como ele dá muitas informações, a ideia do BIM é informação. Imagine você usar a inteligência artificial como assessora tua, né, como assessora, como o Rafael falou, que eu falo sempre realmente essa frase, eu tenho isso como uma mantra para mim, né? Tá? Você poder, você ter as informações e ter alguém, um assessor, que vai buscar corretamente essas informações. Então, isso aí acho que vai facilitar muito, já está sendo utilizado, né? Essa união do IACUBI, né? Então, isso é muito importante. E, coincidentemente, temos um grande entendedor de BIM aqui, viu? Que é o Rodinelli, que é um grande especialista em BIM aqui, né? Tá? Eu vejo que isso deve ser verificar, sabe? Porque um assessor precisa de informação, buscar informação, né? E o BIM, o que ele é? Ele é informação. Então, essa união aí, viu, Carol? Vai ser muito interessante. Acho que, Perfeito, Carol, perfeito, amigo. Hoje tiveram algumas palestras muito interessantes, né? O Igor Coité, infelizmente eu não consegui chegar a tempo, eu acordei tarde hoje, levei um susto, né? Ficamos conversando. Você sabe, quando tem uns eventos, uma coisa muito boa é encontrar os amigos, professores, né? Às vezes a gente extrapola, fica conversando até madrugada, batendo papo no hall do hotel. Aí acordei tarde, mas o grande Igor já soube que deu um show, meu amigo Igor Coité, também nosso aluno lá na Pós-Baiana. O Felipe Bozelli também estava, e o Felipe, Anderson Pedra, Felipe Bozelli, o Felipe falou nossa, sobre isso, exatamente isso que você colocou, e o Rafael também colocou. A IA, ela é uma ferramenta, mas é você que é o responsável, é o parecerista, é o exatamente. orçamentista, vai ser o pregoeiro, vai ser o fiscal. Ela é uma ferramenta de ampliação de produtividade, então tem que ter muito cuidado. Ela pode ser um ótimo assessor, mas um péssimo substituto. Você não pode simplesmente Isso, delegar a ela isso a mesmo. realização, né, das atividades. Mandar um abraço também pro Crispim. Deixa eu ver, muita gente boa entrando aqui para Ô, prestigiar vocês, Crispim, meus meu amigos. amigo. Turma muito boa. Um grande, grande abraço. E olha a responsabilidade, viu, Rondinelli? O Mister Bean está dizendo que você é fera no Bean, né? Então, Não, no BI não, tá. no IA, no IA, no IA. Ah, no IA, Rondinelli Ah, na no IA. IA, tá, IA, tá, IA. tá. Bem IA, pronto, show, show de bola, excelente. Mandar um abraço para Ana Karine, meu amigo Marcos Ô, Ana. TJ, fera, grande abraço, meu irmão. Deixa eu falar sobre mais dois temas aqui, dois regimes de execução que estão lá na lei das estatais e estão também na 14.133, em que eu acho que sobretudo a semi-integrada, né? Já acabei falando, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a contratação integrada e a semi-integrada, né? Como é que vocês avaliam o uso desses regimes? Eu, particularmente, penso que a semi-integrada, pela flexibilidade que ela oferece, ela tende a ser, talvez, o regime de execução mais utilizado no futuro. Porque do jeito que as coisas estão mudando, né, na área tecnológica, se eu não tiver regimes de execução, como contratação integrada e semi-integrada, que permitam certa flexibilidade, os contratos eles vão ser ineficientes porque o tempo vai fazer com que aquilo que você pactou no passado não vale mais, não presta mais, né? Exatamente. É, então, o que é que vocês queria que vocês pudessem a opinião de vocês sobre esses dois regimes de execução que tem essa novidade, essa diferença de serem mais flexíveis do que os tradicionais. A contratação integrada e essa integrada são mais flexíveis que os velhos regimes da 8666. Queria a opinião de vocês sobre eles. Eu não vou apostar com você, viu, meu amigo Rony? Mas eu acredito que a integrada será muito mais utilizada que a semi-integrada no futuro. Tá? Eu Show. acredito, inclusive nas estatais, nas estatais, inclusive também na direta e autárquica. Eu vejo Só, sim. só uma observação, só uma observação. Eu concordo contigo e eu não sou doido de discordar, né? Eu não sou doido de discordar. Mas eu acho que neste momento ainda, talvez por umas decisões que eu tenho certa crítica do TCU, que foram extremamente conservadoras em relação à integrada no RDC, né? Como se os regimes tradicionais fossem perfeitos, né? Todas as obras perfeitas, Exato, não tinha né? problema. Né? Não tinha problema nenhum. Aí pegaram algumas obras com contratação integrada que tiveram problema e aí houve um posicionamento muito conservador, né? E talvez isso tenha travado a esse interessante modelo de regime de eleição. Mas eu concordo contigo, a gente destravando esse medo, ela é ainda melhor que a semi-integrada. Mas, por favor, pode É, continuar. eu vejo o seguinte, realmente,
quando a gente lê muito os acordos do TCU e se embasa muito como você lê, e tem que ver com o TCU, quando você vê um acordo, geralmente é porque houve um problema, né? Isso. Mas eu vou te dizer uma coisa integrada, para você ter uma ideia, sabe? Então, aqui no meu estado, a gente resolveu fazer as escolas estaduais aqui através de integrada. Só que lá a gente fez uma proposta, lá, nós, da Procuradoria Consultiva de Obras e Vigiaria, para fazer uma modelagem seguinte. Nós íamos usar a integrada com técnica de preço e BIM. Tá? Para você ter uma ideia, é bom que eu já tenho números hoje. Para você ter uma ideia, obras que nós demorávamos 3 anos e meio, 4 anos para construir, tá? Construir com 10, 20 aditivos, 15 aditivos. Quem faz obra sabe o que é isso, tá? De todo tipo de aditivo, de prazo, de execução, de vigência, de valor, tal, tá? Nós fizemos agora, acabamos de inaugurar uma obra agora, de 3.800 metros quadrados, em 8 meses com integrado. Integrado, técnica de preço e BIM. Sabe quantos aditivos? Nenhum. Estamos executando mais 10 obras. Então, 8 em execução e 2 estão em fase de projeto, outras em execução. Por quê? Porque o pessoal resolveu nos ouvir e ousar um pouquinho. Lógico, toda hora tem que responder ao Tribunal de Contas, porque os tribunais de contas também, eles também estão em um movimento de aprendizado. Eles também estão ainda enraizados na 8666 e não compreendem que você, na integrada e na semi-integrada, você dá uma liberdade enorme para a contratada. Mas que você pode também, como prepondera o resultado, você pode alguma coisa colocar de meio. Mas você dá uma autonomia muito maior. E as pessoas não estão acostumadas a dar autonomia. Dá autonomia e faz um bom anteprojeto, com um bom memorial descritivo, coloca limites e tal. É possível fazer uma coisa melhor. Eu gosto muito da integrada. Adoro a semi-integrada também. Adoro, ele é sensacional. Porém, eu acredito que as pessoas vão usar menos. Tá? Menos. Os motivos, uns são os corretos, outros não corretos. Que eles preferem não fazer o projeto básico. Outros, os mais corretos, porque eles querem realmente tirar uma expertise maior do mercado, né, das empresas de construção civil. Então, eu vejo que os dois são excelentes regimes de execução, não há dúvida nenhuma. Tá? Mas eu acho que em termos de volume, de quantidade de utilização, eu acredito particularmente que vai ser mais utilizado a integrada. Agora, se você perguntar assim, Milton, qual você gosta mais? Eu não vou ficar em cima do muro, eu vou dizer, eu gosto mais da integrada. Porque eu estou com muita esperança que o Brasil finalmente internalize novas tecnologias nas obras públicas. Porque chega de empilhar tijolinho em cima de tijolinho. Tá? Está na hora de trazer novas tecnologias, dar mais valor àquele operário da construção civil, que ele trata realmente como industriário e não como pejorativamente fala de peão. Tá? Em termos de sustentabilidade muito maior, trazer para as obras. Quer dizer, várias coisas que eu ficaria aqui falando. Aliás, acabei de escrever um livro, não publiquei ainda está na editora, ainda, exatamente sobre integrada e semi-integrada, para ter uma ideia. Acabei, até a prefácio é de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná aqui. Que bacana, vou ler também. Por favor, Rafael. E complementando aqui, né, o que vocês estão falando, se fosse apostar, né, não tem bola de cristal, né? Mas o que você pode ver a tendência hoje é que a contratação integrada está sendo mais utilizada, né? O pessoal é mais tímido para utilizar a semi-integrada. Mas, Rony, é interessante que a gente faz um link que a gente estava falando atrás, né? Sobre o planejamento. Veja que loucura que era na Lei 866. Na Lei 866 a gente não falou da fase de planejamento, então a administração não estudava o que ela tinha que fazer, e do outro lado tinha um paradigma de que a administração tinha que saber tudo, né? Que ela tinha que trazer um projeto completo, que ela tinha que chegar, ela tinha que saber aonde que ela tinha que chegar, né? Desconsiderando aí qualquer assimetria informacional que tivesse entre a administração e as empreiteiras. E a Lei 14.183, ela percebendo, né, e a Lei das Estatais também, percebendo que a Lei das Estatais não investiu tanto no planejamento, mas já trouxe a semi-integrada. Mas a Lei 14.183 hoje, ela percebendo essas falhas, ela trouxe o planejamento como princípio, o ETP, a gestão de risco, mas também assumiu que nem sempre a gente vai saber a melhor forma de fazer. E não só isso é a melhor forma de fazer. Tem vezes que existem mais de uma forma de fazer a mesma coisa. A gente tem tecnologias diferentes e metodologias diferentes
que dá para resolver o mesmo problema. E se a gente fizesse um projeto básico completo, a gente invariavelmente estaria induzindo, né? Estaria escolhendo a tecnologia, estaria escolhendo a metodologia. Então, com a contratação integrada, a gente permite esse diálogo, né, essa administração dialógica, esse diálogo de permitir que o contratado ele veja com qual tecnologia e metodologia ele vai resolver o nosso problema, permitindo que mais de uma tecnologia, que mais de uma metodologia participe da licitação, né? Ah, perfeito, perfeito. Perfeito, eu concordo com vocês e penso até durante a execução tem que se dar certa flexibilidade porque estão surgindo novidades tecnológicas e é importante que a administração absorva, como a Milton falou, absorva essa expertise que vem mais rápido, obviamente, do privado. Mandar um abraço para o querido amigo Tiago Alencar, mandou um abraço também para vocês, tá? Para Rafael, Tiagão, para ô, Milton Tiago. revolucionando lá a Procuradoria no estado de Rondônia, né, Ê, fazendo um grande Ló. trabalho sensacional, sensacional e uma figura maravilhosa. Parabéns aí pelo belo trabalho, tá, Tiago? E vocês também revolucionando o estado do Paraná, né? Não à toa que o governador está sendo tão falado a nível de Brasil, né? Parabéns, parabéns. É isso mesmo, tem que ter turma boa trabalhando para dar resultado para a administração. Deixa eu falar sobre um outro ponto que está lá na Lei das Estatais e também foi incorporado na 14.133, que é a questão da matriz de riscos, né? Vem se falando muito sobre matriz de risco, esse instrumento, essa ferramenta para alocação dos riscos de maneira eficiente. Como é que vocês têm visto ou têm percebido a aplicação da matriz de risco nas obras e serviços de engenharia? Está funcionando? O pessoal ainda está aprendendo a fazer? Está sendo útil? Ou por enquanto ainda precisa melhorar muito? Ver em primeiro lugar, a matriz de risco como instrumento extraordinário, como instrumento teoricamente extraordinário. Tá? Mas eu ainda vejo a necessidade de uma evolução, primeiro, na compreensão do que significa matriz de risco. O que Uhum. significa você decidir o equilíbrio econômico financeiro do contrato desejar, né? Em primeiro lugar, eu vejo isso. Mas na prática eu vejo muito matriz de risco feito colocando o que eu lembro sem uma mensuração exatamente do que eu quero. Em segundo lugar, a matriz de risco, em que pese, mesmo quando você consegue estabelecer assim, a partir de um brainstorming, você conseguir estabelecer tudo que pode acontecer numa obra, mesmo assim, uma obra, quando o prazo dela é mais longo, especialmente quando o prazo é mais longo, eu vejo muito assim, difícil você, mesmo assim, sem outros instrumentos, só com a matriz de risco, poder resolver o equilíbrio financeiro do contrato. Eu acho que Sim, fica um sim. vazio ainda nisso, sabe? A matriz de risco resolve algumas coisas que são imediatas, lógico, aquilo que acontece sempre, mas tem previsões que, e principalmente contratos de longo prazo, que eu vejo dificuldade dela suplantar isso. Eu concordo, e rapidinho passo para você, Rafael. Contratos longos, né, de longa duração, eles, obviamente, mesmo que eu faça uma boa matriz de risco, o tempo contingencia, né? O querido amigo Marcos Nobre sempre usa a questão do casamento, né, como referência para citar, né? Ele tem uma frase que diz o seguinte: ninguém casa já definindo quem vai levar o segundo filho no inglês, né? Imagina que aí daqui a pouco tem dois meninos, tem que levar um no inglês, pô, na hora da pelada, ou na hora da novela, ou na hora do futebol, né? E aí tem que resolver. Então, o quanto contratos de longa duração, o próprio tempo vai trazer contingências que eu não conseguia planejar. Mas para aquelas contingências mais corriqueiras, aquela que o meu planejamento normal ele consegue alcançar, eu acho que a matriz de risco ela vai ter a função de tornar o contrato, as regras mais claras do jogo, Lógico, lógico. né? Para a gente não discutir isso no meio do contrato, né? Já está definido, ó, aconteceu isso, cara, é risco seu. A variação cambial foi acima de tanto. Poxa, aí tudo bem, eu dou o equilíbrio abaixo, é problema seu. Então, quer dizer, eu definindo isso numa tabela, numa matriz de riscos,
eu talvez torne mais clara a solução para o eventual problema. Então, eu Aham. vejo isso como instrumento para deixar o contrato mais claro. Lógico, E aí, lógico. eu queria também te ouvir, Rafael, sobre isso. Não, vou chover numa olhada aqui, né? Até falando com o Rony, e o Marcos, sabendo que o Marcos Nobre que está aqui tá na live sobre o assunto. Mas me parece que nós vamos chegar ainda nessa questão, né, dos limites da matriz de risco, mas eu acho que, infelizmente, no âmbito público, a gente está tentando descobrir para que serve a matriz de risco, né? Isso é um instrumento que na área privada ele já é antigo, mas como ele institucionalizado na lei aí recentemente, né? Primeiro no RDC, Lei das Estatais, agora na lei, mas agora tomando amplitude maior na Lei 14.133, então as pessoas ainda não estão conseguindo entender, né, realmente qual que é os benefícios que pode trazer, né, para diminuir essas incertezas contratual. Por exemplo, no reequilíbrio econômico financeiro, a gente sempre vai deixar para discutir depois. Quando é que tem o rompimento da alha ordinária? Isso não é algo natural, isso aí é algo que a gente tem que trazer alguma metodologia. E depois que rompe, como que eu vou fazer para recompor esse preço? Então a gente deixa o problema acontecer para ir discutir isso e ir para o judicial e as coisas ficarem bem mais complicadas. Por outro lado, né, a matriz de risco a gente sabe que ela tem limites, e aí trazer a matriz de risco, que nem o professor Marcos Nogra diz, como a âncora da navegação, de que ela vai resolver todos os problemas, como se, ainda nas palavras do professor Marcos Nobre, como se eu tivesse um retrovisor, eu pudesse olhar para um retrovisor, eu pudesse saber o que vai acontecer no futuro, então não tem jeito. Então tem É, situações de perfeita analogia. coisas que podem acontecer nesse contrato, que a matriz de risco ela vai ser insuficiente, né? Nesses casos que o Hamilton falou, né, do contrato longo ou da incompletude contratual, e aí nós precisamos avançar no âmbito público. O seguinte, a Lei 14.139 ela trouxe várias revoluções em várias áreas, mas ela copiou exatamente o que tinha na Lei 866 sobre aditivo e reequilíbrio econômico financeiro. E a gente tem que pensar em formas adaptativas, em flexibilidade contratual, pelo menos em situações ímpares, em contratos mais complexos, de como lidar com essas coisas, né? Esse é um assunto assim que eu vou ter parar de falar e não falar, é um assunto que eu gosto muito, que eu tô isso aí faz parte da minha tese de doutorando agora, né? Sobre esse assunto da flexibilidade contratual diante da incompletude contratual, sabe? E a gente sabe que a matriz de risco ela resolve problemas que pode ser parametrizado ex antes, mas não problemas que vão acontecer depois, sabe? Não, perfeito, perfeito. Mandar um abraço também para Renata, que entrou aqui, mandou mensagem. Mas perfeito, a analogia que você citou, né, do Marcos, né? Na matriz de risco, você olha pelo retrovisor, então tu usa a sua experiência pretérita para tentar pensar nos potenciais problemas e as potenciais soluções, fazendo a alocação do risco. Mas é a experiência pretérita. Então, o que vai ser o futuro, né? O que vai ser o futuro? E aí eu lembro daquela música de Belchior, né? O passado, como é o passado é uma velha roupa que não nos serve mais, Não né? serve mais. Não É, nos serve Belchior. mais. Então, por mais que eu faça um bom planejamento, é sempre na minha experiência retrospectiva. E o futuro é diferente, né? O futuro, ele vem com novas necessidades, as próprias partes vão se conhecendo, surgem novas tecnologias, né? A economia tem alterações, tem mudanças, e tudo isso vai impactando. E aí, meu amigo, já estou curioso também para ler a sua tese de doutoramento, né? Porque é um tema espetacular e necessário no Brasil. Nós temos uma visão hermética do contrato administrativo, às vezes até autoritária, que ignora que ele tem que ser um instrumento de facilitação dessa relação. E ele precisa ser flexível, né? Imagina, é, vamos lá, a gente imagina contratos administrativos firmados hoje para fornecimento ou mesmo para obras e serviços de engenharia, que eventualmente vão ser impactados pela nova relação Brasil-Estados Unidos, né? Se o Brasil, por exemplo, entender que vai haver reciprocidade, começar a criar tarifas para produtos americanos, né?
Poxa vida, eu firmei um contrato quando esse problema não existia. Vai Surgiu isso impactar, né? agora. Vai Vai impactar, né? impactar. Como é que a gente discute isso, né? Novas tecnologias, a IA, daqui a pouco robotização. Se eu estou falando de contratos longos, é isso que o Rafael falou. Eu preciso ter flexibilidade e ter instrumentos para que, diante dessas situações que eu não conseguia ver pelo retrovisor, eu não consegui resolver, né, ou antecipar pelo retrovisor, diante dessa nova curva, desse novo buraco na estrada, como é que eu vou fazer É, para ajustar o meu caminho, né? e não dá também para profetizar, né, Rony? Assim como não dá Isso, só basear no de trás, não dá para profetizar também. Então, o que você tem que ter, na verdade, instrumentos jurídicos para resolver isso, né? Tá? Porque não dá também. Ninguém é profeta para saber o que vai acontecer, né? exato, exato, é impossível. Rafael, parabéns. Estou curioso já para ver sua tese e invista aí, que é um tema que todos nós precisamos, viu? Precisamos de aprofundamento acadêmico e teórico. Ah, obrigado. Nós estamos trabalhando aí. E realmente é esse, se fosse precisando de ferramentas, é exatamente essa a ideia, né? Trazer um regime de adaptação. Como fazer essa adaptação dentro dos princípios, com segurança jurídica, respeitando a licitação. E eu acho que hoje a Lei 14.033 traz um arcabouço que permite, por exemplo, com a possibilidade de eu ter uma cláusula de dispute board no meu contrato, de forma que eu consigo ter uma negociação supervisionada em contrato administrativo, sabe? Perfeito, perfeito. Uma ferramenta muito interessante. Muito, muito interessante. Mandar um abraço aqui para a Cristiane, mandar um abraço também para o Rico, né? Ricardo Lopes Cursos vai estar recebendo Grande todos vocês, rico, Hamilton, no Premium Day. O grande Ricardo amigo. tá, ele é que está organizando, tocando todo o Premium Day, tá, vai ficar maravilhoso, vai ser o maior de todos, sem dúvida nenhuma. Oh, E eu, beleza. eu acho que João Pessoa vai ferver, viu? João Pessoa vai ferver. O Rico, Eu, quando acabar que esse evento. pode ferver, eu estando lá tá bom, viu? Ai, Amigos, deixa eu fazer uma pergunta. Eu ia falar isso antes e acabei passando. Só mais duas perguntas para a gente concluir. Uma vocês falaram agora há pouco sobre a questão do uso da técnica e preço, né? É, é, eu sei que a gente tem um problema hoje, como o nosso critério de habilitação não consegue filtrar os bons fornecedores, deixando apenas os bons competidores, os bons fornecedores, filtrar os maus, né? Tirá-los. Então a gente tem a competição afetada por fornecedor pouco responsável nas propostas, né? E aí, quando vai para o critério menor preço, e a gente tem uma dificuldade também de aferição da execuibilidade ou inexecuibilidade, a gente acaba tendo um ambiente de seleção adverso. O cara que não presta ganha porque ele mergulha o preço. Eu tenho ouvido que às vezes até na técnica e preço está ocorrendo esse problema. A empresa consegue uma pontuação técnica, ela tem uma baixa performance, mas é suficiente para passar do ponto de corte, mas mergulha no preço e com isso vence a licitação. E aí você adota a licitação técnica e preço, mas não consegue contratar realmente aqueles de melhor performance. Vocês têm identificado isso nas licitações? É um olha, problema? Gera um rigor maior da comissão para superar isso? viu, Rony, eu tenho estudado muito isso. Eu tenho feito muitos testes matemáticos a respeito disso, inclusive, sabe? Para que eu possa compreender realmente até que pouco. Porque não adianta. A hora que eu faço uma insação técnica de preço, eu tenho na minha cabeça uma coisa. Duas coisas. Primeira coisa, eu quero afastar os maus executores. Realmente eu quero. Eu posso escrever isso no meu edital. Não tem problema nenhum se fosse necessário, tá? É a ideia, porque é lógico, é um direito da administração ter os melhores, os melhores. Isso é a primeira coisa que eu vou atrás quando eu faço um técnico de preço, tá? Então, quando você faz as contas matemáticas, por isso que eu trabalho muito, muito com 70-30. Porque eu compreendo que, por mais que se afunde a rolha, por mais que o preço seja lá embaixo, se você tem um executor com uma excelente técnica, quem afunda a rolha não ganha. A diferença é muito grande. E nós aqui, essas experiências que nós temos, eu posso dizer, essas 11 obras que nós temos, não é muito ainda, mas é um número já que já estou considerando razoável. E posso dizer que, a depender do que nós exigimos digital, a depender dos fatores de ponderação, empresas diferentes ganharam. Tá?
mas todas as vezes ganhou empresas com técnico, com bastante técnica embarcada. Então, eu não estamos observando, pelo menos até agora, e eu, logicamente, estou juntando elementos para escrever um artigo a respeito disso, um artigo daí com dados interessantes, vou escrever junto com uma engenheira de uma entidade nossa aí, e ainda estou juntando dados, para ver os ganhos que são possíveis trazer em técnica e preço. Eu não admito, gente, eu conversei isso com o ministro Anastasia, você fazer integrado por menor preço. É absurdo. Você vai integrar pelo menor preço, alguém apresenta o menor preço, ganha licitação, e depois apresenta um sistema construtivo ruim, material ruim, e você não tem como, vai te mandar fazer de novo, atrapalha tudo. Quer dizer, eu defendo, e falei isso até quando eu terminei minha palestra, o ministro Nazim falou assim para mim: Hamilton, se convenceu uma coisa, deveria ser obrigado a ser técnico de preço. Já foi obrigado, falei para ele. Na lei do RDC, no início, a integrada era obrigada a ser técnico de preço. Depois que houve uma alteração disso aí, tá? Isso. Então, mas quem fez lá no início entendia da coisa, né? Então, eu não tenho observado isso que você falou. Talvez com um estudo maior, com um maior número de eventos, né, que eu possa pesquisar, eu possa concluir isso. Hoje ainda não concluo nesses eventos que nós temos em obras de edificação, tá? Eu estou tratando de edificação, tá? Eu ainda não tenho isso aí. E um dado interessante, né? Ricardo mandou aqui já o emoji do Premium Day, né? Ele tá fazendo, vai ser espetacular esse evento, vai ser espetacular. Mandar um abraço para o professor Anderson Pedra, Ô, meu irmãozão. amigo Pedro, fala, primo, tudo bem, primo? A novidade é essa relação de parentesco de vocês que eu não sabia. Primo? Não, é só porque é sobrenome mesmo, um dos sobrenomes. O Santana é o mesmo, só por isso, a gente brinca. Um dado interessante, né? Isso que você falou da questão do RDC. Foi o governo quem construiu a mudança para o uso do menor preço na contratação integrada, porque a turma do DENIT tinha dificuldade em justificar os critérios de técnica, que é um outro problema da técnica e preço, né? Às vezes, Exatamente. né, dependendo do critério técnico, da pontuação, você pode ser mal interpretado, e isso às vezes Isso, deixa o isso. gestor inseguro, Não né? é fácil fazer, viu? Não é fácil, não. Não é Hum. fácil fazer, não. Mas, eu sempre falo assim, não é fácil. Eu falo sempre assim, gente, eu era muito ruim em matemática quando estava no ginásio. Eu acabei sendo professor de cálculo diferencial, então a gente aprende, gente. Vai aprendendo. Mas você, Rafael? Então, a gente vive uma realidade meio triste aí, né? Eu e o Hamilton estavam num evento aí, foi um evento lindo ali na Bahia semana passada, e aí maioria dos alunos falando assim que no primeiro lance, no menor preço que dava, ia para a inexequibilidade. E tipo, ia para o limite, e aí aqueles descontos, e depois o pessoal não entregava a obra. E a experiência que a gente tem tido lá no Paraná é que a técnica e preço tem sim selecionado empresas muito boas, né, que fizeram essas contratações integradas para a gente. Só que a gente não pode ter, pelo menos para todo tipo de objeto, a solução da técnica e preço, né, porque pela legislação eu tenho os objetos que casam com o menor preço e eu tenho os objetos que casam com técnica e preço, né? Aqueles objetos que são padronizáveis, aqueles objetos que são de prateleira, aqueles objetos que eu consigo delinear ele muito bem na fase de planejamento, e aí ele fica tão bem definido que todo mundo deveria me entregar a mesma coisa, então eu teria que ir para o menor preço. Agora, uns objetos que eles são heterogêneos, que eles são feitos sob medida, e aí que dependendo de como cada um for entregar, aí eu deveria ir para técnica e preço. Por isso que faz muito sentido essa defesa aí que o Hamilton fez da técnica e preço na contratação integrada. Na contratação da integrada, eu não escolho a solução, entendeu? Eu deixo para o contratado escolher a solução. E, na verdade, a técnica e preço vai servir exatamente para eu conseguir comparar tecnicamente qual metodologia construtiva, qual tecnologia vai atender melhor a administração. Agora, o grande problema é o seguinte, o Hamilton também disse, técnica e preço é difícil de fazer, e até se fazer a primeira vez e aprender é complicado. E aí você fazer uma técnica e preço que você não consegue medir técnica direito, que você não vai avaliar essas tecnologias, que você vai fazer algo pro forma, aí você simplesmente vai fazer contratação mais cara para a administração
e não vai escolher o melhor fornecedor. Verdade, meu amigo, verdade, verdade mesmo. Mas vem cá, para a gente fechar, a gente já deu, passou da 1 hora aqui na apresentação. O tempo, papo bom, passa rápido, né? Mandar um abraço ao Tiago, querido amigo Tiago, e a todos mais que entraram, Keila, Tiagão, meu Flávia, irmãozinho. Matheus. Tô em Muito Rondônia obrigado daqui a pela pouco lá, hein, presença. Tiagão? Legal. Para a gente fechar, eu queria, para a gente finalizar, que vocês falassem sobre cuidados, pelo menos dois cuidados necessários do gestor público durante uma execução contratual de obras. Dois cuidados. Primeiro, não se faz obra sem planejar, né? Quem faz obra sem planejar, planeja a desgraça. Primeiro cuidado. Dois, segundo cuidado, fiscal de obra tem que ser capacitado, tá? Isso não se ensina nas escolas de engenharia e arquitetura, gente. Nós temos que capacitar isso especificamente para a atividade específica de engenheiro público, tá? E isso é um cuidado sensacional. É bom, lógico que é bom para ele, mas é muito bom para a administração. Isso é fundamental. Investir em capacitação para a fiscalização pública, tá? Eu tenho trabalhado, Rony, meu Deus do céu, eu acabei de escrever também um livro sobre como fiscalizar edificações públicas, sabe? Eu tenho esse para meu livro vai ser o meu xodó, tá? Desde o primeiro passo até o último, porque eu acho muito importante isso. Por isso que escrevi, sinceramente, porque eu acho muito importante trazer um pouquinho do direito da engenharia para o fiscal, tá? Eu acho fundamental. Então são essas duas coisas. Eu mandar um abraço para o Jorge e para a Lívia. Obrigado, Lívia. A Lívia dizendo que live sensacional, parabéns aos envolvidos. Esses dois são feras, Lívia. Duas feras e duas Eu referências sou amigo na dele, área. Lívia. Por favor, Rafael. Pegando o gancho aqui na fala do Hamilton, né, da capacitação, a capacitação ela é muito importante, mas às vezes o gestor ele joga com a capacitação debaixo do braço, né? A gente tem alguns acordos do Tribunal de Contas que penaliza o gestor público por erros na fiscalização e aí ele, vou lá, paga 1 hora de curso, né, pro fiscal e mando ele fiscalizar a obra, né? Porque eu paguei um curso, então eu capacitei e aí o erro não é mais meu. Mas a questão da gestão de competência, ela é eu dar condições materiais da pessoa fiscalizar a obra. Então, assim, além do curso, tem como eu colocar um fiscal para fiscalizar centenas de obras ao mesmo tempo? Então, o que eu vejo é o seguinte: a gente tem um problema de pessoal na administração pública e cada vez mais demanda. E às vezes os fiscais eles não dão conta da demanda de tantas obras que tem. Então a gente tem que começar a pensar fora da caixa, né? Que se a gente não vai conseguir contratar mais gente, então a gente pergunta: tem um manual de padronização dessa fiscalização? Tem tecnologia da informação para ajudar esse fiscal? Tem câmeras para ajudar ele a acompanhar essas obras de longe? Há um contrato de apoio, auxílio, fiscalização, porque a gestão por competência é eu dar condições materiais para o fiscal fazer o trabalho dele. Então, assim, a fiscalização tem sido algo muito difícil e não nem sempre por deficiência dos fiscais, mas por de ter condições mesmo de conseguir executar a tarefa, sabe? Perfeito, perfeito. A verdade é essa, a falta de percepção das autoridades maiores da necessidade de investimento mesmo, né, no material humano para exercer bem suas funções. Agradecer também, Mari. Essa live está tão boa e é tão necessária que merece já ter outra, Mari. Ó, vamos depois falar Obrigado. novamente sobre isso. Meu amigo, meus amigos, eu quero agradecer muito, tá, a presença de vocês, agradecer muito a todos que participaram da live, meu amigo Jorge, Jefferson, todos que passaram por aqui. Parabenizar novamente vocês pela excelente obra, vai contribuir muito para todos que trabalham com estatais, notadamente obras de engenharia, e, sinceramente, até para quem trabalha com a 14.133. É um livro singular que trata de maneira prática o tema, didática o tema e, ao mesmo tempo, com a profundidade técnica necessária. Então, é um excelente livro, sugiro a todos, recomendo. O site da editora Juspodium está com desconto, inclusive, né? Está no lançamento, então vale. Está no lançamento, né? No lançamento ou Tá, está, pré-lançamento? está. Uhum. Tá.
Então vale muito a pena, entre lá no site, já adquiram o seu livro, que ele merece, realmente merece a leitura, a pesquisa e a utilização. Então, muito obrigado a todos vocês. Né? Hamilton, a gente se vê próxima semana no Premium Day, Beleza, vai ser fantástico. Pedra vai estar lá também, né? beleza. Nossa Ô, coisa boa entidade. encontrar todo mundo. Ô, um abraço pro Rico lá, que veio pra. Outra gente boa demais, teu irmão, cara. Pô, muito Gente grande boa abraço. demais, o Rico é Ô, top. E Rafael, meu amigo, parabéns, parabéns. Espero em breve encontrá-lo pessoalmente. Parabéns por essa bela trajetória e os elogios que recebo de sua pessoa são inúmeros, viu? Parabéns. é fera mesmo. Obrigado, Rony. Um grande abraço, querido. Um Obrigado por abração, todo esse pessoal. Fiquem com espaço, Deus. pela tua amizade, viu? Muito obrigado por tudo. Um Opa, Deus abração, queria, até abençoe. mais. queria Tchau, agradecer aí tchau. todo mundo que está aí, ao Rony aí pelo convite, pela generosidade e espero vê-lo em breve aí. Alguma hora Amém. encontramos. Amém. Valeu. Um abração, pessoal. Fiquem com Abração, Deus. abração a todos e a todas.